Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus abençoe cada um aqui presente, que cada um encontre o que verdadeiramente veio buscar. Que os nossos legítimos anseios sejam atendidos. Talvez seja essa a nossa demanda principal na encarnação. Primeiro, saber quais são os nossos legítimos anseios. De que realmente necessitamos e qual o projeto principal para esta encarnação. E depois ter a lucidez, a sabedoria, a claridade para poder identificar aquilo que realmente vai saciar o nosso espírito em sabedoria e em sentimento. Que este mesmo Jesus, que de uma forma ou de outra nos trouxe aqui esta noite, possa abençoar a nossa presença com algum progresso. Que seja um lampejo de pensamento, que seja uma flexibilidade do sentimento, que nós possamos sair daqui dessa casa cristã um pouco melhor do que aqui adentramos. O tema da noite escolhido pela casa é o Cristo no lar. E nós pedimos muita intuição e a influência dos espíritos dessa casa, especialmente Bezerra de Menezes, para tentarmos transformar as imagens que trouxemos em palavras. Que essas imagens possam ser materializadas na mente de cada um de vocês, para que esse progresso aconteça em benefício de todos nós. Quando pensamos no Cristo no lar, primeiramente a gente direciona essa frase para que lar é esse? Nós podemos falar sobre o Cristo no lar dele, porque Jesus teve lar. Nós podemos falar sobre Jesus no lar de outras pessoas. Jesus tinha uma predileção para manifestar a sua mensagem, a sua novidade nos lares. Talvez porque desconfiasse, e normalmente tem certeza, que é exatamente no lar em que as pessoas são flagradas em maior grau de autenticidade. Muitas vezes a gente sai de manhã cedo da nossa casa e a gente consegue se sair muito bem em vários setores da vida. A gente consegue ter um papel profissional, um papel social, um papel escolar. A gente consegue ter vários tipos de disfarces. Não por maldade, mas por necessidade de poder lidar com situações que são para nós desafios, principalmente da convivência. A convivência é o nosso principal desafio, porque exige que a gente diminua para poder igualar ao outro. Este é o sentimento da fraternidade. É eu me diminuir para que eu possa me colocar no lugar do outro e compartilhar com ele algumas posições. As posições são pontos de vista. Nós temos muita dificuldade com pontos de vista diferentes do nosso. Depois de viver mais uma encarnação em andamento, talvez não tenhamos a mínima dificuldade de perceber que o planeta Terra reúne espíritos muito orgulhosos. No linguajar mais comum, podemos dizer que são pessoas que sempre se acham. A gente se acha. E essa é a principal causa da nossa dificuldade de relacionamento. A gente sempre acha que a gente não é valorizado o tanto que nós merecemos. E isso faz com que as relações sejam muito conflituosas, porque normalmente elas são pautadas em uma extrema cobrança. Então, quando a gente convive com pessoas que também se acham, se um não ceder, o duelo é sempre o resultado dessas posturas similares. Então, quando o Cristo adentrava os lares, ele encontrava ali as pessoas verdadeiramente sensibilizadas,
a gente chora muito mais dentro da nossa casa do que fora. Se você for contar quantas vezes que você derramou lágrimas em sua vida, na maioria das vezes você estava na sua casa, desde criança, desde o jovem, desde o adulto. É como se a gente chegasse na casa da gente, tirasse a nossa roupa e pendurasse. E ali a gente tem um certo momento de tranquilidade, um certo momento de autenticidade, é um descanso. Ninguém consegue encenar 24 horas por dia. Nós não conseguimos. Além de pensar se o Cristo está no lar dele, se ele está no lar dos outros, nós também podemos pensar se o Cristo está no seu lar. Esta é a sequência que nós preparamos para esta noite. O Cristo no lar dele. 2. O Cristo no lar dos outros. E, finalmente, o Cristo no seu lar. E nesta sequência a gente pretende que quando chegarmos ao final, tenhamos alguns elementos para analisar se esse Cristo realmente está presente em nosso lar. E mais ainda, em que lugar da casa que ele é mais visto e encontrado. Porque a casa tem divisões. Muito bem, recentemente, é muito recente, foi no dia 1º de julho, que o mundo inteiro recebeu mais uma novidade arqueológica. Nós temos um interesse muito grande, uma curiosidade enorme pelo passado, é muito natural, porque é no passado que a gente pisa para construir o presente e o futuro. Então a nossa ansiedade de conhecer o passado, ela é nada mais fruto do que uma necessidade evolutiva. É claro que quanto mais sábio é o espírito, mais ele utiliza as experiências do passado para ele poder errar menos, cometer menos equívocos. E meus irmãos, isso é muito sério, porque nós sabemos muito pouco, os espíritos revelam muito, mas eles dizem que existem espíritos que eles estão circulando no mesmo ponto de evolução há séculos e até milênios. São tão arraigados no seu ponto de vista, são tão arraigados no orgulho, no sentimento inferior, que eles não conseguem progredir, mesmo reencarnando. E isso é muito curioso. Criaturas que reencarnam e sentem que cometem os mesmos erros. Semana passada nós ouvimos aqui o expositor Ismael dizendo sobre a situação de uma criança que tinha nascido com 2, ele chamou até de toquinhos nas pernas, né? E que mesmo assim foi necessário retirar os 2 toquinhos nas pernas, porque o Espírito Emmanuel disse para o Chico Xavier que mesmo aqueles 2 toquinhos, ele suicidava. Ou seja, o Espírito vem numa sequência seguida, né? A sequência é assim, de suicídios repetitivos. Só que o suicídio é uma atitude muito drástica, que muito nos assusta e que muito nos preocupa. Mas a gente pode falar em relacionamento conjugal, infidelidade, corrupção, a gente pode falar em preconceito, e a gente vai percebendo que as criaturas tendem a repetir, desde que elas imponham um obstáculo para isso. Um basta. E a esperança da noite é exatamente essa. Chega uma hora que essa necessidade ela é maior do que a comodidade da repetição do erro. Então a nossa máquina do passado, a máquina ao passado, chama-se arqueologia. É uma ciência, a ciência ela é muito cultuada pela doutrina espírita, ela é muito admirada, ela é muito elogiada. Logicamente, de mãos dadas, de braços dados com a espiritualidade, né? Nenhuma das duas isoladamente é suficiente para nos erguer. E a arqueologia de vez em quando encontra, principalmente naquela região da Galileia, vamos dizer assim, um termo muito curioso, na Grande Jerusalém, a gente fala de Grande BH, Grande São Paulo, existiam também subúrbios, bairros distantes, bairros próximos à cidade de Jerusalém. E em 1º de julho, foi encontrado um banheiro no subsolo de uma residência. E o curioso, e infelizmente hoje eu não posso mostrar para vocês, que eu coletei as imagens, como que é interessante, uma família que foi trocar o piso,
na cidade de Jerusalém. E ao mexer no piso, o especialista percebeu que havia algo abaixo daquele piso, porque o som estava diferente. Quando foi abrir, era um banheiro do século I. Um banheiro do século I. Banheiro de casa pobre, porque segundo os arqueólogos foram encontrados ali alguns vasos de barro. E pelo pouco que eu estudei, não sou da área, mas quando se encontra vaso de barro é sinal de pobreza. Porque as grandes mansões de Jerusalém, onde moravam, por exemplo, os sumos sacerdotes, os vasos não eram de barro. E é curioso também como que a gente remete a esse passado, século I a.C., e eles dizem que esse achado é muito importante, por quê? Palavra dos cientistas. Essa descoberta nos conectará não apenas com a cultura da época, mas com o próprio Jesus. Estas são famílias que provavelmente conviveram com Jesus. E é claro que eles tinham que valorizar o achado, né, gente? E quem sabe Jesus não frequentou uma dessas casas? Recentemente, em 2009, eles encontraram já uma mansão que, segundo os arqueólogos, ela cabe muito bem nas características de uma casa do sumo sacerdote. Pela cultura da época, as casas dos mais eminentes políticos e líderes eram sempre construídas acima, enquanto a população mais pobre construía suas casas abaixo. E nessa casa do sumo sacerdote, vejam que a gente fala hoje no reaproveitamento da água, eles encontraram coisas curiosas, como por exemplo, encontraram um pátio muito antigo, onde era um convento, encontraram também reaproveitamento da água da chuva, coisa que nós estamos falando do século I, né? Nós estamos hoje convivendo com isso. E essa casa desse sumo sacerdote é uma casa com salões amplos. E esses salões comportavam até 20, 30, 40 pessoas. E dentro dessa casa que eles encontraram, havia um salão especial que cabia todo o sinédrio. 70 pessoas. E segundo os historiadores, Jesus foi julgado numa mansão de um sumo sacerdote chamado Caifás, não é? E pode ser que tenha sido numa dessas casas que Jesus teve ali a sua sentença. O sumo sacerdote, como a gente sabe, ele era o cargo, né, dos judeus, o cargo político mais importante. Curioso também foi que nesse banheiro onde eles encontraram, no subsolo de uma residência, encontraram também algo curioso. Uma grande quantidade de conchas de um molusco. Esse molusco era o ser vivo, a espécie, que eles utilizavam para extrair uma tinta. E essa tinta eles usavam para fazer as vestimentas, curiosamente, dos sumos sacerdotes. E o Cristo combatia os sumos sacerdotes. Combatia os fariseus, porque eles se ornamentavam demais, usavam muito veste, gastavam muito, e Jesus cultivava a simplicidade. E até hoje, para nós, segue a orientação do Cristo da simplicidade no vestir, no viver, etc. A casa do sumo sacerdote tinha uma banheira separada, um banheiro separado, porque normalmente eles tinham um banheiro coletivo. Então tudo isso foi indicando que era a casa de alguém muito importante. E por essas descrições, o objetivo nosso é transportar cada um de nós aqui um pouco para essa cultura da época, casa de barro, de pedra, tudo muito simples. E o Cristo convivia e habitava ali. Sabemos mais do Cristo na casa de outras pessoas do que na própria casa. Os evangelhos, até mesmo os evangelhos não canônicos, eles descrevem muito pouco como que era a vida de Jesus com seus pais. Sabemos apenas que ele era um ajudante do pai no serviço da carpintaria. E naquela época não tinha oficina. O próprio lar tinha um cômodo, tinha uma sala em que era utilizada como artífice, né? Como um local para a venda de materiais, construção, reformas. E era o caso, por exemplo, de Jesus com seu pai, José. Já Jesus, na casa de outras pessoas, nós temos vários relatos. Como o primeiro que nós temos é a boda de Caná. Então essa boda de Caná
na cidade de Caná. Ela foi uma festa de casamento e nós sabemos que Jesus ali foi surpreendido por um pedido de sua mãe, que disse que o vinho estava acabando. Certamente eles fizeram a conta errada dos convidados, né? E o vinho começou a escassear e Maria diz para Jesus que, meu filho, o vinho está acabando. E Jesus se assusta porque ele sabia da missão, mas ele talvez não imaginasse que seria naquela noite o início da sua demonstração, a sua aparição social, a sua revelação em termos de hierarquia espiritual. Porque por um processo que ainda nós não conhecemos e não sabemos se foi realmente assim, ele pede alguns vasos com água e transforma a água em vinho. Muito mais do que a transformação, vamos dizer assim, aparentemente alquímica, existe no caso ali a revelação da superioridade de Jesus no conhecimento das leis, dos fluidos, de algo que a gente hoje ainda não tem nem sequer ideia. Naquele momento em diante, Jesus passa a ser visado. Talvez Maria não imaginasse que Jesus ia atuar daquela forma. Talvez quando ela disse para Jesus ajudar, talvez fosse para buscar na casa de alguém. E o que ele faz então? Para ele fica irresistível fazer uma transformação em água em vinho. Coisa simples de fazer, não é? É tão fácil que E você fica pensando, e quem gosta e entende de vinho deve pensar assim, puxa vida, mas água em vinho não deve ficar um vinho meio aguado? Qual não foi a surpresa quando os convidados começaram no final da festa a elogiar o pai da noiva, dizendo que normalmente, olha que isso já é antigo, hein? Serve-se um vinho melhor no início e no final, que as pessoas já estão embriagadas, já um pouco sem paladar e sem sentido, serve-se um vinho de qualidade inferior. Mas ali não. Como terminou o vinho que já estava sendo servido de boa qualidade, e Jesus transforma a água em vinho. E ainda é elogiado, Jesus transformou a água no melhor vinho daquela noite. Bom, gente, nosso tema não é boda de Caná. Mas é bom deixar bem claro que, se o tema fosse, normalmente os expositores muito sem criatividade, inclusive os pastores e os padres, nós vamos falar agora da renovação do Espírito. Talvez tenha sido essa a grande mensagem da boda de Caná. Como é possível a água que nós temos, né, que é normalmente insípida, incolor, transformar em algo com paladar, né, com sabor e com coloração. Depois nós temos Jesus na casa de Simão Pedro. Pouco se fala também, mas Simão Pedro era um dos poucos apóstolos e discípulos de Jesus que era casado. Não é? Simão Pedro tinha esposa. Eu particularmente, agora não falo em nome da doutrina e nem em nome do Evangelho, mas eu particularmente tenho ficado muito impressionado com essa situação. E isso é para nós aqui nessa reunião algo muito bom e talvez para a maioria de nós um grande elogio. Ser cristão casado traz um benefício muito maior. Porque os grandes nomes da espiritualidade, os grandes nomes da renovação espiritual, todos eles ou abdicaram ou não tiveram escolha. Mas os grandes nomes não tiveram esposa nem marido. Não vou fazer a lista aqui não, depois você vai pensar. Todos os grandes nomes espirituais, quase todos, eles abdicaram o relacionamento conjugal, às vezes filhos. Às vezes você não é casado, não é casada, mas tem filhos. E nós estamos nesse momento deixando aqui algo a se pensar. Apostamos que o Espírito, quando ele reencarna e ele constitui família, seja ela qual for, hoje em dia existem vários tipos de famílias, isso com certeza vai acelerar pelas dificuldades, pelos desafios e pelo aprendizado. E simplesmente pela convivência. Então nós temos a notícia que Simão Pedro era casado. E Simão Pedro, ele realmente tinha que virar santo, né, gente? Porque ele era casado, ele tinha a sogra, e ele ainda chamou Cristo para curar a sua sogra.
muito bom, sentimento, né? Amoroso, fraterno, e é claro que isso com certeza remeteu muitos benefícios para o espírito dele. E Jesus foi. E assim está descrito no Evangelho de Lucas. Tendo saído da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra deste estava com uma febre violenta. Pediram-lhe a favor dela. Ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Olha, gente, isso aqui é tradução em português, tá? Não quer dizer que tem esse sentido. Mas alguma coisa com a febre ele fez. Pode ter chamado a atenção dela, recriminado, repreendeu. A febre a deixou. E logo se levantou. A sogra, gente, levantou, estava com febre, levantou e começou a servir. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhos trouxeram. E ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Também de muitos saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, repreendendo-os, não lhes permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Bom, sem ingenuidade nenhuma, nós temos que ficar com a nossa tradução em português. Agora, nós sabemos que nós temos que tirar o espírito da letra. E para nós ficou ótimo. Porque quando diz aqui que Jesus curou a sogra de Pedro, e a febre saiu dela, porque Jesus a repreendeu. E a sogra levantou logo depois que a febre passou e começou a servir. Esse começou a servir depois de ter recebido a graça, o benefício, é o convite para cada um de nós ser grato. É o serviço da gratidão. Você já teve algum benefício nessa encarnação que você está desconfiado que foi obra assim de Deus? Você já procurou uma casa religiosa, seja ela espírita ou não, e coincidentemente algum benefício você colheu? Você já teve algum atendimento que era praticamente assim, estava enganado ou desenganado? E aquilo ali de repente modificou como se alguém tivesse repreendido a sua dor? Nós espíritas cristãos, a gente tem que considerar essa possibilidade. Porque a criatura que ela é grata, ela é uma criatura muito mais feliz na sexta-feira de manhã. Se você acorda de manhã cedo para fazer o que você tem que fazer, e você vive, pelo menos de vez em quando, pautado no sentimento de gratidão pelo que você tem, pelo que você já colheu, pelos benefícios que você já recebeu, até da casa cristã, isso te torna uma pessoa mais amena, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais carismática. Enquanto o contrário disso tudo é uma pessoa que repele. A pessoa ingrata é uma pessoa que as pessoas às vezes ajudam, tem boa intenção e não recebem um reconhecimento. Num mundo em que todo mundo se acha, isso é falta grave. A ingratidão. Porque o outro que te ofereceu um recurso, ele espera pelo menos uma certa valorização. Não é? Então Jesus entrou na casa de Simão Pedro. Cristo no lar é o nosso tema. Ele já foi na boda de Caná, Jesus foi a uma festa, e Jesus foi surpreendido aparentemente numa casa de Pedro, que não se sabe se foi Simão também, por uma moça linda vinda da cidade de Magdala. Veja bem, bodas de Caná no meio social. Jesus transforma a água em vinho. Ambiente extremamente delicado. Sogra de São Simão Pedro com febre. Naquela época não tinha antibiótico, não. Vamos nos posicionar, não é? Uma erva ali, um ritual acolá, mesmo assim sem muita garantia. A sogra estava com uma infecção. E Jesus tirou a febre, e eu duvido que você tome um antibiótico e a febre sai na velocidade que Jesus tirou. Porque a sogra levantou e trabalhou. Intimidade do lar. Agora Jesus estava visitando Pedro, talvez Simão, e de repente entra a moça. Uma moça que não dormiu a noite de véspera, porque ela ficou cogitando na possibilidade desse amor de Jesus. Diz que ela tinha ouvido uma pregação no Tiberíades, mas mesmo assim, para aquela época, gente, nós não estamos em 2015, nós estamos no ano 30. Como
primeiro se expor, já que Maria Madalena, ela era uma mulher diferenciada. Era uma mulher que, primeiro, ela saiu de casa. Normalmente as mulheres não saíam de casa. Segundo, era a mulher que ela era a dona da casa e ela recebia quem ela queria, na hora que ela quisesse. E ainda veio com o estigma da beleza. Mas assim como a mulher no poço de Jacó, Maria Madalena dizia para ela mesma que ela tinha tudo que uma mulher naquela época poderia ter. E é interessante, né? Às vezes a gente luta tanto por uma coisa, e quando a gente consegue aquela coisa, a gente olha para a coisa e olha ao redor e fala assim, já não era isso. Isso acontece em todos os campos, na vida profissional, na vida sentimental, até com a riqueza, quando a gente fica buscando a riqueza, aí depois você começa a ter saudade da pobreza, por incrível que pareça acontece isso, porque com a riqueza você tem algumas privações, com a pobreza você tem outras, mas na verdade tudo é privação. Por quê? Porque um espírito no corpo físico, ele não pode ter outra coisa a não ser privação. Porque o espírito dele está contido pela matéria, está limitado a 5 sentidos. Então é privação de uma forma ou de outra. Aí a gente luta, e depois que a gente consegue, agora eu não quero mais. Tem muita gente que já fez maldade com o nosso coração assim, não é? Quando a gente fala que brincou com o meu sentimento. E aí, naquele momento, ela tendo tudo, teve condição de do alto, ela olhar para a vida dela, olhar para o contexto e falar assim, gente, não é isso. Por isso que o espírita fala, mas é errado falar isso. Muito errado. Principalmente se numa plateia como essa, nós temos pessoas conhecendo a doutrina agora. Não continua. Porque ninguém gosta de ouvir que fora do sofrimento não há salvação. Mas o que tem de expositor dizendo que o karma é realmente a condição para que a criatura modifique. Que sem o sofrimento a gente não melhora. Ora, gente, é a opção. Uma das frases mais bonitas que eu ouvi, ainda quando eu era de uma mocidade espírita, primeiras semanas ou meses, é que ou a gente vira espírita por amor, ou vira espírita pela dor. Olha aí, tem opção. O que é o amor? É eu não esperar o sofrimento bater a minha porta para eu me modificar. Só que no mundo em que todo mundo se acha e é orgulhoso, o que a gente faz? Não dá o braço a torcer. Então, como a gente é muito orgulhoso, não dá o braço a torcer, qual que é a medida natural? Eu estou muito preguiçoso para evoluir. Eu estou gostando daqui. Eu me identifico. Gente, ninguém encarnou na Terra por acaso. A gente encarna na Terra tão materializada porque a gente se identifica. Então, como a gente se identifica, a gente tem dificuldade de se livrar dela. Nós falamos aqui recentemente, conversamos todo mundo, sobre as paixões e as virtudes. E nós deixamos aqui um desafio. Você quer mesmo abrir mão das suas paixões? Não foi? Essa pergunta é muito séria. Você quer educar a sua alimentação mesmo ou você quer curtir o prazer da alimentação? Você quer educar a sua sexualidade ou você quer curtir o prazer que o sexo te dá? Você quer realmente viver mais simplesmente ou você quer realmente ter um status social que te coloca acima das pessoas? Então é uma questão de desejo. Mas quem falou isso não fui eu naquela época, foi o doutrina espírita. Numa das questões que Allan Kardec formulou, que os espíritos dizem, infelizmente muitos não querem. Porque é muito fácil, ainda falaram isso. Quando a criatura quer, é fácil. Então, no caso, nós temos a necessidade, e a necessidade atendida nos faz criar outra necessidade. E essa é a evolução do espírito. A Maria de Magdala, quando ela chegou no topo, ela falou assim, olha, o caminho não é esse, então eu vou buscar realmente aquilo que vai me saciar. Ela estava falando como espírito, como alma, e não mais como mulher. E aí ela entra abruptamente na casa de Simão, num local onde a vizinhança era toda tomada por curiosos. Assim, Humberto de Campos narra, num dos capítulos do livro Boa Nova, capítulo lindíssimo, talvez o mais bonito seja o de Maria Madalena. E ali ele descreve a ansiedade, a angústia dela para conversar com Cristo. E Humberto de Campos, gente, juntamente com o Chico, foi tão sensível que na hora que ela abre a porta, Jesus estava sentado de costas para a porta e diz assim, Maria, que bom que você veio. Era o ingresso. Era a autorização. Era, na verdade, a compilação de tudo aquilo que ela temia, mas que, na verdade, agora estava constituindo ali
a sua verdadeira identidade espiritual. Ela realmente reconheceu naquela postura de Jesus o Messias. Então ela senta, depois ela ajoelha e chorando ela lava os pés de Jesus. Pés de Jesus que Jesus lavou dos apóstolos na Santa Ceia, na casa provavelmente de Marcos. Jesus esteve numa casa na quinta-feira, na véspera da sua paixão, à noite, na Santa Ceia, Jesus lava os pés dos apóstolos. E a gente fica pensando, puxa vida, mas que hábito mais estranho lavar os pés. É porque algumas coisas que aconteceram naquela Santa Ceia revelam compromisso, revelam afinidade e confiança. E quando alguém lava o pé de outra pessoa, demonstra afinidade, cumplicidade e amizade. O que ela faz então? Ela lava os pés de Jesus de uma maneira inédita. Chorava tanta menina, com a perspectiva de viver uma nova vida, temerosa porque ela sabia com certeza o que lhe aconteceria. Ela deixaria a sua proteção, porque a sua proteção era os patrícios romanos. Quando ela virasse uma menina comum, e o que é pior? Menina comum não, seguidora de Jesus, considerada um revolucionário, um louco, um blasfemo. Oh, Madalena, você saiu da água para o vinho, numa única encarnação. Da água para o vinho, numa única encarnação. O tal do Pedro, que era o dono da casa, passa pelo corredor e diz assim, em pensamento, ele não deve ser o Messias. Se ele fosse realmente o que estão dizendo que ele é, ele saberia quem que é essa moça. Porque Maria já tinha fama de meretriz. Ela não tinha um parceiro fixo. E é nessa hora que Jesus, de acordo com a narrativa, diz assim, Simão, aproxime, Simão. Tu és comerciante, não é, Simão? Se você tem dois credores, um que te deve 1000 talentos e outro que te deve 200, e você perdoa ambos, qual dos dois te será mais grato? E Simão, muito orgulhoso, porque Simão também, como cada um de nós se achava, ele diz, mestre, claro que aquele que eu perdoei 1000 talentos vai dar pulos de alegria. Pois então, Simão, essa moça adentrou a sua casa e com as lágrimas ela lava os meus pés e você não me ofereceu um jarro com água. Você também, Simão, não me ofereceu um jarro com bálsamo e ela está derramando todos os bálsamos que trouxe em meus cabelos. Simão, você não me deu o beijo da paz e ela não para de beijar os meus pés. Maria, esforce-te por passar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Este é o diálogo de Jesus no lar. Nem era de Maria Madalena, mas que entrou para a história para nós como o amor de Deus é tão grande, o perdão de Deus é tão intenso, que ela, Maria, que se sentia a mulher mais pecadora, talvez o ser humano mais pecador da época, teve de Jesus o perdão. E o resto da história vocês conhecem. Ela passa realmente a se imolar, a se esforçar, ela renuncia à própria existência e ela ganha por prêmio ser, entre todos os apóstolos, primeiro espírito, primeiro alma, primeiro ser a receber a visita de Jesus em espírito. Não é? Merecimento. Porque a gente não consegue, às vezes, em 10 encarnações. A gente não consegue, às vezes, em 50, em 100. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita fé e tem que ter muito amor para conseguir transformar a existência assim. Essa foi a terceira casa que eu tinha separado. A quarta foi a Santa Ceia, que eu já comecei a anunciar.
Só que na Santa Ceia, além da lavagem dos pés, e além também não falei, mas da pregação, do anúncio da traição de Judas, nós tivemos também a instituição da Eucaristia. Então, a Santa Ceia, para os católicos, ela ofereceu vários itens da sua liturgia. Como, por exemplo, quando Jesus disse à mesa: o Filho do Homem vai-se. Isso na quinta-feira. Segundo está escrito, porque já tinha profecia: mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor fora para esse homem se não houvesse nascido. Judas, que o traiu, perguntou: porventura sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Porque Judas ainda tinha o seu livre-arbítrio. A traição de Judas é uma palestra à parte. Podemos dizer que os estudiosos ficam divididos se Judas traiu porque ele estava determinado espiritualmente a trair, ou se Judas traiu por livre e espontânea vontade. Existe uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz se alguém mata alguém por determinismo. Se alguém mata alguém porque na outra vida foi morto, então nessa vida já veio com o destino de matar. E a resposta dos Espíritos é: jamais. Ninguém nasce com o destino de retirar a vida de outra pessoa. Então, fica aí para nós pensarmos. E por que Judas? Também é uma outra questão. Eram 12. Por que logo ele? Ali também nós temos a previsão da negação de Pedro. Pedro também falhou com Jesus, num outro nível, numa outra escala. Talvez tão dolorosa quanto, não é? Que é o momento em que Jesus tem um diálogo lindíssimo na Santa Ceia, na casa de Marcos. Disse-lhe Pedro: ainda que sejas para todos uma pedra de tropeço, nunca o serás para mim, Jesus. Declarou-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes de cantar o galo 3 vezes, me negarás. Replicou-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Então, gente, isso é para nós um sinal de humildade. À medida que a gente vai evoluindo em espírito e vai se sentindo muito próximo de Jesus, a vigilância tem que aumentar. Essa é a recomendação. Nunca se encher de orgulho achando que nós já estamos prontos, achando que a gente dá conta de qualquer situação. Nunca se expor em determinada situação contando com essa garantia do sucesso porque avançamos 2, 3 ou 4 passos. É preciso ter a vigilância o tempo todo, porque assim fazem os espíritos mais avançados. E Pedro não era diferente. E finalmente Jesus na Santa Ceia deixa um novo mandamento, que é uma frase muito bonita: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quarta casa. E a quinta casa que eu tinha separado é a casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Meus irmãos, eu não sei se todos têm essa noção da diferença entre casa e lar. Basicamente, casa é a construção. E o lar são as relações que são estabelecidas dentro de uma casa. Na passagem da entrada de Jesus à casa de Lázaro, Cristo era amigo de Lázaro. Nós temos ali duas posturas bem diferentes, de duas mulheres. Vocês vejam como que as mulheres elas foram importantes também na construção do Evangelho e na implantação do cristianismo. Mesmo porque elas eram discriminadas. E isso favoreceu a atenção para todo o progresso que elas alcançavam naquela época e até hoje. Podemos dizer, também não vai ser essa palestra hoje, que reencarnar como mulher possibilita avanços mais profundos em qualquer país, nos tempos de hoje. Podemos dizer para as mulheres presentes, hoje não é 8 de março,
Mas podemos dizer às mulheres presentes que isso é mérito. Mérito do espírito que nasce como mulher. No momento atual, com várias oportunidades de progresso. Mesmo porque a maternidade é insubstituível. Por enquanto, pelo menos ainda é. Não é? Marta desgoverna arrumar a casa. É vassoura para lá. Nunca acharam a vassoura na arqueologia, mas deve ter vassoura. Vassoura para lá, um pano para cá. Pano a gente sabe que tinha de variados tipos, vários tecidos. Detergente, lógico que não, mas deveria ter alguma essência, né? Alguma planta que eles amassavam, socavam, saía um líquido e aquilo ali aromatizava, fazia-se os bálsamos, passava bálsamo no cabelo, passava bálsamo nos móveis, lustrava os móveis de madeira, tinha madeira. E Marta desorientou, porque ela admirava tanto Jesus, gente, olha que coisa bonita, que quando Jesus adentra a sua casa, ela fala, gente, essa casa não é digna de receber esse espírito, essa alma. E ela começa a organizar tudo. Mas a sua irmã Maria faz igual a outra Maria. E senta aos pés de Jesus e fica a ouvir histórias. Olha, que desperdício ficar ouvindo histórias, gente. Histórias inesquecíveis. Histórias que até hoje, quando a gente escuta, a gente vai apoiando nelas para conseguir superar as dificuldades. Só que Marta foi ficando assim, puxa vida, agora não está certo, né? Eu estou arrumando a casa aqui toda e a irmã está à toa. E a Marta, segundo o Evangelho, ela chama a atenção da irmã. E fala com Jesus, para Jesus tomar uma atitude. Fala assim, mestre, por acaso não te incomoda de ver minha irmã tão ociosa enquanto eu estou aqui ocupada com os afazeres da casa? E Jesus diz, Marta, Marta, se fosse hoje ele ia falar assim, está estressada. Mas ele foi muito cristão. Ele disse assim, Marta, andas muito ansiosa e preocupada demais. Maria escolheu a melhor parte. Gente, claro que Jesus não era, né, adepto de poeira, de desorganização. Nós estamos contando uma história de 3 anos, resumidamente, com alguns lampejos, 3 anos de vida pública, assim, que ele realmente, desde bodas de Caná até a sua paixão, ele atuou na sociedade. E Maria era diferente de Marta. Moravam na mesma casa, ocupavam o mesmo lar, mas tinham estágios diferentes. E naquele momento ali, as duas honraram Jesus, só que de uma forma diferente. E aí, meus irmãos, a gente vai agora caminhar para a terceira e última parte, que é o Jesus no seu lar. Está falando de Jesus no lar dele, da época. Se nós estivéssemos naquela época, Jesus podia entrar na sua casa, de corpo e de alma. O que você faria? Servir um vinho, uma água, um petisco? Ô Jesus, conversa comigo, né? Eu estou tentando aqui pegar os slides de volta, gente, que pena, viu? Porque eu lembro que essa semana, pelas redes sociais, rede social você sabe que você consegue selecionar, né? Você bloqueia. Essa é. Eu e Eric, nós somos amigos na rede social. E aí, a gente é amigo pela causa da cultura, da educação, né? A Érica com o museu, eu com a minha educação ambiental, com a minha biologia. Então a gente seleciona. E essa semana, gente, eu recebi uma imagem que eu vou falar para vocês agora, vou descrever. Você deve ter visto. Filhos e netos visitando a vovó. Aí tem uma sala enorme, a vovó está perdidinha no sofá lá e todo mundo no smartphone. No smartphone. Deve ter uns 12 ali, tudo quanto é idade, menino, neto pequeno, bisneto, e tá lá os filhos, as filhas, no sofá, todo mundo com o celular na mão, e a vovó lá tá sendo visitada. E a vovó tá assim, olhando pro lado assim, tentando entrosar. Ela tá tentando interagir. Já é uma vovó muito idosa, porque hoje a gente sabe que as vovós já estão com os smartphones, né? E é na rede social também que eu achei outra coisa muito curiosa outro dia, que ponto nós estamos. As crianças têm smartphone e os adultos têm livrinho para colorir.
É assim mesmo. Então tudo é um ciclo só, né? Na verdade, a gente nunca deixa de ser criança. E por que nós estamos dizendo isso? É porque o Cristo no lar de cada um de nós, ele não entra fisicamente mais. Não entra. Ele vai entrar de outra forma, pelas pessoas, pelos pensamentos, pela audiência, pela sua programação dentro do lar, pelas suas prioridades. Eu não acredito que seja verdade, apesar do fato ser muito comum, infelizmente. Mas conta-se que certa vez um grupo de delinquentes invadiu uma casa. E essa casa tinha o marido, a mulher e um filho. E quando esse grupo de delinquentes entrou na casa, fez um estrago que eu não vou nem descrever. De maneira geral, violentou o casal e assassinou os dois. A criança ficou órfã de pai e de mãe. Veio o pessoal do estatuto, né? Como é que se chama? Que cuida das crianças órfãs? Juizado menor. Conselho tutelar. E começou a fazer, o juizado começou a fazer um trabalho de recuperar essa criança por causa do trauma, não é isso? Num certo momento do tratamento dessa criança, entrou o aspecto religioso. E eles acreditavam que o cristianismo poderia ajudar na recuperação dessa criança, que é uma vida adulta normal. E apresenta para ele, para esse menino, uma imagem de Jesus. E pergunta para ele se ele conhecia essa pessoa. E essa história, que a gente não sabe se é verdade ou não, termina da seguinte forma: um menino olha para a imagem, balança a cabeça afirmativamente e diz assim: eu conheço esse homem. No dia que os homens maus entraram na minha casa, ele me pegou no colo e fechou os meus olhos. Vamos imaginar que tenha sido a verdade. Provavelmente não foi o próprio Cristo que fez isso. Mas cada vez, meus irmãos, que a gente trabalha em nome do Cristo, cada vez que a espiritualidade atua, e nessa casa aqui a gente vê pessoas trabalhando em nome de Jesus, é como se nós nos transfigurássemos. É como se a gente começasse a se revestir de Cristo e fazer aquilo que Paulo disse assim: olha, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então as pessoas começam a identificar em nós um padrão de evolução que ele ainda não é regular, contínuo. É engraçado, a gente fala que os bichos pensam, mas que os bichos não têm pensamento contínuo, inteligência contínua. Talvez sejamos assim também. Nós não temos ainda essa moralidade contínua, nós temos lampejos. A casa espírita pode enganar as pessoas. Pode enganar, espírita não, casa cristã. Ela pode enganar a própria criatura, se ela começar a achar que ela é simplesmente quando ela está na casa espírita, porque aqui a gente exercita o que a gente tem de melhor, e começa a enganar também as pessoas que vêm de fora e falam assim: puxa vida, essa pessoa trabalhando aqui, essa pessoa é muito evoluída, essa é uma pessoa ótima para conviver. Olha o que ela faz, ela vem domingo de manhã, ela limpa o banheiro, ela limpa aqui o salão, e a gente identifica nela um Cristo. E a gente apaixona por esse Cristo. E às vezes a gente começa a idolatrar essa pessoa, como se ela fosse o Cristo. Só que ela está num processo descontínuo. Na nossa casa é a mesma coisa. Só que na nossa casa é o contrário. Enquanto aqui eu preciso implantar a continuidade, na nossa casa também. Só que na nossa casa precisa-se mais. Porque lá, normalmente, a gente é na autenticidade o nosso estágio de espírito. Ou seja, ser cristão dentro da própria casa, do lar, é muito mais valioso do que ser cristão na casa cristã externa. Dizem que Joana de Cusa, que é a Joana de Ângeles, ela era esposa de Cusa, na época de Cristo. Cusa era um líder também religioso da época. E conta-se que, num certo momento, isso é o Divaldo que conta isso, num certo momento ela se apaixona pelo Cristo, claro. E aí, apaixona assim, como o espírito. E ela diz assim: Jesus, eu sou capaz de largar meu esposo e a minha família para te seguir. E o que se fala é que Jesus disse: Joana, a sua missão é
com seu marido e com seus filhos. Ora, gente, se o próprio Cristo remete a criatura a ser cristã na intimidade do próprio lar, significa que ela, Joana, ela poderia ser muito mais evolutiva no próprio lar do que largando tudo e vivendo como uma isolada, peregrina no deserto. Isso vem a reafirmar o meu comentário sobre a dificuldade de alguém ser cristão tendo família, tendo compromisso, tendo responsabilidade, se preocupando com o filho, com criança, com o jovem. Porque nós sabemos, gente, que em muitas famílias os pais não se preocupam, não cuidam, nem dos menores, nem dos ascendentes. E nós temos um momento do Cristo no lar, já encerrando, que ele é de fundamental importância. Porque na imagem que eu ia projetar aqui, tinha um Jesus na porta de uma casa, batendo. Você já deve conhecer essa imagem, ela é comum. E quem criou essa imagem, o pintor, desenhou, nos chama a atenção que a porta não tem maçaneta do lado de fora. Por isso que Jesus não entra. Por isso que ele bate a porta. Porque a gente que tem que abrir. No slide seguinte, eu pego imagens de uma casa comum de hoje. Um apartamento, tem na sala, tem na cozinha, tem um casal deitado, dormindo, tem crianças brincando, tem uma pessoa doente e alguém servindo. E a pergunta que eu faço para todos nós é: que cômodo que Jesus mais consegue entrar na sua casa? Em que momento do relacionamento entre familiares, em que situação, que nós podemos perceber que ali os princípios do Cristo aparecem, nem que seja de vez em quando? E se não aparecem ou aparecem pouco, o que a gente precisa fazer para que esse Cristo no lar estabeleça em cada coração realmente um projeto de continuidade de amor, né? E nós, espíritas, temos a graça de conhecer o culto cristão no lar. Porque o culto cristão no lar nada é mais do que uma lembrança semanal da nossa vocação espiritual. O culto cristão no lar é nada mais, nada menos do que a lembrança, ou como se fosse a renovação semanal dos nossos propósitos. Porque não adianta a gente vir à casa espírita aprender e não colocar em prática. Para isso, existe uma recomendação muito bonita. Que ficou no slide. Que ficou no slide. Mas que diz exatamente isso que nós acabamos de dizer. Mas a gente queria ler porque ia ficar melhor. Que de nada adianta se nós não aplicarmos o cristianismo na oficina da vida e não só nas oficinas da religião. Então essa implantação, essa transposição, ela é muito importante. Na coleção André Luiz, todas as obras, nós temos menções sobre a importância do culto. Uma me chamou a atenção, dentre todas que eu listei, que é no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 14, Prestando Assistência. Esse capítulo é muito interessante porque ele fala sobre a desencarnação de Dimas. E aí fala a dificuldade que foi o velório do Dimas. Porque o velório foi em casa. E as pessoas foram até o velório e começaram a fazer comentários, a menosprezar o espírito que estava em processo de desenlace. E aí entra a questão da oração no lar. Só que antes, uma cutucada de André Luiz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina. Numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Olha isso, gente. André Luiz está dizendo que se juntar 3 pessoas, o máximo que a gente consegue conversar edificantemente são 5 minutos. De repente começa. Aqueles comentários, né? Aquelas observações,
aquelas intenções. Isso porque era o velório do Dimas. Nesse momento, horrível figura, seguida de outras, não menos monstruosas, entra no recinto, adentra a casa. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e gritou. Então tinha uma pessoa comentando, porque Dimas, na história do obreiro de vida eterna, ele presenciou um assassinato, mas ele não relatou. Ele preferiu não comentar. E aí, esse comentador sabia disso. Só que os espíritos adentram dentro da casa e gritam: sou eu, o assassino, que quer você de mim. Por que me chama? É juiz? Ou seja, o comentário indigno dentro da casa da família de Dimas, durante o velório, permitiu que os espíritos fossem atraídos pelo pensamento. Olha a força do comentário. Olha o que é o culto, melhor, o Cristo que não está no lar. Um exemplo. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, Dimas era caridoso, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. André Luiz, toda a obra chama o lar de santuário doméstico. Mesmo porque, gente, tudo que nós dissemos aqui é ali que se concentra as relações, em que as relações são mais sensíveis, são relações à flor do espírito. Por isso, Dimas tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer espírito. Ou seja, por obra de Dimas, o que ele plantou, ele consegue uma proteção. Mas ele falhou em não edificar um lar com base nos princípios cristãos. E ele não ensinou as criaturas a viver isso no dia a dia. E nem mesmo a fazer oração coletiva. O santuário doméstico ficou, então, desprotegido. E aí, é o Cristo no meu lar, é o Cristo no seu lar. Quanto mais nós nos esforçarmos para vivenciar e exemplificar esses aprendizados, essas virtudes do Cristo, mais nós vamos criando não só um santuário, mas uma fortaleza. E aí esse Cristo que bate a porta, que poderia entrar para evitar um mal maior, como talvez tenha feito com a criança, ele pode realizar maravilhas em nossa vida. Então você não vai precisar mais de sorte na sua vida. Você não vai precisar mais de tantos auxílios externos, porque à medida que você vai edificando esse cristianismo e esse Cristo no próprio lar íntimo, fazendo do seu coração a sua própria casa, o seu próprio lar, você vai ficar sempre com a proteção desses espíritos que respondem pelo Cristo. Quando a gente pede, por exemplo, para Bezerra de Menezes, nós sabemos que Bezerra de Menezes tem equipes. E às vezes as pessoas identificam Bezerra, mas é porque estão trabalhando em nome dele. Igual o espírito Fritz, dizem que são vários Fritz. Da mesma forma, o Cristo, como no reino de Deus está dentro de nós, o Cristo pode estar externo, mas ele também pode estar em nós mesmos. Que esse Cristo interno então se manifeste e que a gente possa, como começamos falando do Cristo entrando nos lares, permitir, pela nossa renovação, pela nossa fé e pela nossa conduta, que esse Cristo tenha sempre acesso fácil em nossa casa, nos protegendo. Conclamamos a todos agora, gente, num tema tão importante, neste momento que vai ser agora de oração, pensarmos no lar que precisa dessa vibração. Meditar muito se é o nosso próprio lar, porque nós não tivemos mais de 1 hora para meditar o assunto. Mas o 4º capítulo seria o lar do meu vizinho. O Cristo no lar do meu vizinho. Que Jesus abençoe a todos e que possamos continuar avançando. Obrigado pelo carinho e atenção.